Então a gente vai falar hoje, né, de aplicações de derivada, sendo ela mais especificamente na obtenção de máximos e mínimos de funções, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir o que é uma função máximo ou mínimo de uma função, tá? Isso é a primeira coisa. Então vamos fazer aqui a definição. Para dizer o que é máximo e o que é mínimo de uma função, tá? Então seja f, pega um conjunto x, tá? Num conjunto R, e C um número do conjunto X, um elemento do conjunto X. Dizemos que f possui um ponto de máximo global tá? Eu vou deixar um espaço aqui, esse máximo global, em C, se f de x é menor ou igual que f de c. Tá? Então, a função possui um máximo global em C, se f de x é menor ou igual que f de c para todo x em x, tá? Para todo x vou botar aqui espaço para todo x para todo x em x, tá? Então, se todo elemento que você pegar no conjunto x maiúsculo for menor que o f de c, né? Se todo elemento que você pegar no conjunto x, o f de x for menor que o f de c, a gente diz que esse c é um ponto de máximo global, tá? A gente continue aqui, dizemos que f possui um ponto de mínimo de máximo, perdão, local, tá? Em C, então eu vou deixar um espaço aqui. Vocês vão entender bem daqui a pouco por quê, tá? Se existe um intervalo I, tá? Em torno do ponto C, ok? Um I contendo C, okay? De modo que o f de x
é menor ou igual que o f de c para todo x que esteja no conjunto x e no intervalo i ao mesmo tempo, tá? Então, nesse caso, né, f de isso. Deixa só isso. Bom, então a gente diz, né, inicialmente em cima, um ponto C era de máximo global se o f de x era menor ou igual ao f de c, para todo x no conjunto. Tá? E agora a gente diz que um ponto C ele é de máximo local se o f de x é menor que o f de c para todo x que esteja no conjunto x intersectado com i. Tá? O que isso significa? Significa que o ponto para ser de máximo local, o f de x tem que ser menor que o f de c para pontos que estejam perto do c. Tá? É basicamente isso que diz. Tá? Então, eu vou fazer aqui um desenho para dar a ideia do que vem a ser o máximo local. Então, o ponto de máximo é uma coisa assim, ó. A função faz isso. Tá vendo? Você observa que quando você pega o f de c, que está aqui, qualquer valor que você pega aqui na função, ó, pode pegar qualquer x, qualquer um. Quando você calcula o f de x, ele está aqui, ó. Tá? Então, para qualquer valor de x que você pegue, o que acontece com o f de c e o f de x? Você observa que o f de x é sempre menor ou igual que o f de c. Tá? Então, por isso que o c é chamado um ponto de máximo. Tá? Porque nesse valor de c, a função atinge o maior valor. Tá? Então, e ele é máximo global porque não importa quem seja o x que você esteja pegando. O f de x vai ser sempre menor que o f de c. Tá? Aqui é um exemplo de máximo global. Tá? E também tem um conceito, como eu falei ali em cima, de máximo local. Tá? E o que seria um máximo local? Tá? É que ele só vale, essa condição só vale localmente. Ou seja, só vale perto de um ponto. Poderia pensar numa coisa assim, ó. A função com esse gráfico, tá vendo? Então você vem aqui, pega o C. Aqui o f de c. Tá? Então, por exemplo, não é verdade que o C, né, seja o ponto que tal que o f de c seja o maior de todos os valores que essa função assume. Não é verdade. Se você pegar um ponto aqui, ó, pega esse ponto A. Olha onde o f vai. O f do A é bem maior do que o f de c. Está lá em cima. Tá? Então, nesse caso aqui, o f de c não é o maior valor que a função assume. Tá bom? Mas isso é verdade perto do ponto C. Se você olhar aqui pertinho, dentro desse intervalo, o f de c é o maior valor que a função assume. Quando você olha para x dentro desse intervalo. Esse aqui seria o intervalo i que a gente está tomando na definição. Tá? Então, para valores em i, o f de x é maior. Então, se você pega qualquer ponto aqui dentro, ó, desse intervalo i, quando você calcula o f de x, ele está sempre embaixo do f de c. Tá? Então, aqui a gente tem f de x menor ou igual a f de c. Tá? Para todo x que esteja, né, aqui no intervalo i.
Bom, então por isso que ele é chamado de máximo local. Ok? Então esse é o conceito de máximo global e máximo local. Tá? Então o que a gente fez para a máxima, a gente pode repetir pensando agora no ponto onde a função assume o menor valor, né, que seria o ponto de mínimo local e mínimo global. Então vou repetir as definições aqui, por isso que eu deixei esse espaço. Ó. Então a gente continua a fazer a mesma coisa. Seja f de x em R e C um número em x, dizemos que f possui um ponto de, eu vou botar aqui, mínimo global em C, se, agora eu vou trocando, ó, f de x for maior ou igual que f de C para todo x em x. Dizemos que f possui um ponto de mínimo local em C, se existe o intervalo I contendo C, de modo que f de x é maior que f de C, maior ou igual, tá? Para todo x que esteja no conjunto x interseção com I. Tá? Então o conceito de mínimo é a mesma coisa. Então o mínimo vai ser o valor, o ponto no domínio, tal que f de C é o menor valor que a função assume. Tá? Então seria isso aqui, por exemplo. Uma função com gráfico assim. Tá? Então você vem aqui, eu vou desenhar ele um pouquinho mais curvado assim, facilita, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, esse cara. Tá aqui, ó. Tá? Então ele vai ser o f de C. Bom, então você observa aqui que qualquer valor que você pegue para x, ó, o f de x sempre vai estar em cima. Sempre. Tá? Então f de x nesse caso sempre vai ser maior que o f de C. Bom, então isso significa, né, que o f de C é o menor valor que a função assume. Tá? E isso acontece quando no ponto C, que é chamado mínimo local. Mínimo global, perdão. O que vem a ser o mínimo local? É a mesma condição, né, que a gente tinha aqui em cima. Você, por exemplo, pode pegar esse cara aqui, ó. Vou chamar de C chapéu. Tá? Que tal F de C, ó? O que você observa? F de C, chapéu, não é o menor valor que a função assume. Essa função assume valores muito menores que o F de C chapéu. Por exemplo, poderia pegar um ponto aqui, ó. Y. Olha onde está o F de Y. Né? Esse F de Y, o valor está aqui embaixo, é muito menor que o F de C, que está aqui. Tá bom? Então o F de C chapéu não é o menor valor. Tá? Mas aí, como acontece como aconteceu no outro caso, se você pega um intervalozinho menor, que eu vou chamar, por exemplo, agora de I chapéu, se você restringe a sua função a valores desse intervalo, aí sim, agora a função, né, o menor valor que a função assume nesse intervalo é o f de C chapéu. Tá? Então aqui dentro, a função é sempre maior que o f de C chapéu, maior ou igual. Tá? Então esse é um ponto de mínimo local.
Vou botar aqui C máximo global, C chapéu mínimo local. Tá? Então esse é o conceito de pontos de máximo e pontos de mínimo. Tá? Então, só umas observações. Se C é ponto de máximo, tá? Então f de C é chamado valor máximo. Bom, então o C a gente chama de ponto de máximo e o f de C a gente chama de valor máximo. Mesma coisa vale para mínimo, tá? Então se C é um ponto de mínimo, o f de C é chamado de valor mínimo. Bom, mesma coisa. Global ou local, tá? Aí depende. Se o C é ponto de máximo local, então f de C é o valor máximo local. Se o C é ponto de mínimo local, então f de C é valor mínimo local. E mesma coisa para global, tá bom? Então essa é a primeira observação. Outra observação é a seguinte: todo ponto de máximo ou mínimo global também é de máximo ou mínimo global, local, perdão. Tá? Então, se um ponto for de máximo global, ele é de máximo local. E se ele é de mínimo global, ele também é de mínimo local, tá? Por quê? Porque o que o ponto precisa ter para ser de mínimo global, por exemplo? Vou pegar aqui o mínimo global. Ele precisa ter f de x maior ou igual que f de c para todo mundo, tá? Então, se isso vale para todo mundo, isso em particular vale para qualquer intervalo i que você pegue, tá? Em torno do c. Mas essa é justamente a definição de mínimo local. Para ser mínimo local, isso só pode valer no intervalo i, né? Quer dizer, não é que só pode valer. Para ser mínimo local, perdão, isso tem que valer no intervalo i, né? Então, mas se ele vale para todo o domínio, então, em particular, vale para esse intervalo i aqui no caso. Bom? E mesma coisa para a máxima. Tá? Então, são duas observações importantes. Eu quero fazer um exemplo aqui com vários pontos de máximo e vários pontos de mínimo. Tá? Vou pegar aqui um exemplo. Vamos construir aqui o gráfico de uma função. Eu vou só desenhar o gráfico, tá? Então, considere o gráfico da seguinte função. Vamos pegar aqui.
Bom, vamos fazer aqui, ó. Tentar fazer melhorzinho. Minha letra não ajuda. Bom, tá assim, né? Tá razoável. Tá tão ruim não. Vou tentar fazer de novo. Pronto. Então aqui a gente pode considerar vários elementos, tá? Podemos considerar esse aqui, que eu vou chamar de C1. Esse aqui, que eu vou chamar de C2. Esse aqui, C3. Então C4 aqui. C5 aqui. Um C6. E um C7. Tá? Então aqui eu estou considerando uma função assim, ó. F é uma função cujo domínio vai de C1 até C7, tá? Com imagem dos números reais, tá? Então vamos ver o que são esses pontos CI que aparecem aqui, né? Se são pontos de máximo ou pontos de mínimo e etc, tá? Então a gente pode aqui encontrar os respectivos Fs. Aqui é o F de C1. Aqui o F de C2. Aqui o F de C3. O F de C4. O F de C5. O F de C6. E o F de C7. Vou ampliar aqui para poder escrever. Temos aqui os elementos, tá? Mais importantes dessa função. E o que são aqui os pontos de mínimo local, global, máximo local, global, tá? Então vamos lá, ó. Vamos pegar o C1. O que o C1 é? O C1 está embaixo aqui, ó, tá vendo? Aqui uma coisa interessante é esse I que aparece aqui na definição, né? Vamos aqui na definição de máximo local e global. Aqui, ó. Dizemos que F é um ponto de máximo local, ou mínimo local em C. Se existe o intervalo I, ó, aparece esse intervalo aqui, ó, né? Onde a função é menor para todo x interseção com I, né? Então, o que significa esse intervalo? Por que tem que tomar essa interseção aqui, né? Isso aqui é interessante, ó, né? Esse exemplo aqui mostra, né? Por causa disso, ó, o domínio da função, olha a minha função já definida, é o intervalo C1, C7. Então, o domínio da função é isso aqui, ó, que eu estou colocando de amarelo. É? Tudo que está fora
desse amarelo não está no domínio da função. Tá? Então, quando eu olhar aqui para C1, eu vou analisar o seguinte. Ó. O f de C1, que está aqui, né, ele é menor que o f de x, mas olha só na parte amarela. Se eu pegar aqui um intervalo i, ó, em torno, o intervalo i está aqui, tá vendo? Ou melhor, deixa eu botar de verde. O intervalo i está aqui, ó. Tá? Eu não posso calcular o f de x nessa parte que ficou aqui do lado de fora, tá vendo? Essa parte de fora, o não está no domínio da função, tá? Então, quando eu fizer esse intervalo i aqui, ó, interseção com o meu conjunto x, quem é meu conjunto x nesse caso, né? É o intervalo que vai de C1 até C7. A parte que eu vou pegar desse intervalo i vai ser o quê? Vai ser só essa parte de cá. Essa parte verdinha. Essa parte da esquerda, que está aqui em branquinho, ela não entra. Tá? Então, por isso que é importante. Então, vamos voltar. C1. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho C1, um ponto. Vou desenhar mais para cá. C1, um ponto de mínimo local, ok? E o f de C1 o valor mínimo local. O que mais que eu tenho? Ó, eu tenho C2 vamos olhar o f de C2, ele está lá em cima, tá vendo? No topo da montanha, ok? Então, C2 é um ponto de máximo global. Tá? E o f de C2 é o valor máximo local. Bom, vamos para o C3. C3 aqui é um ponto de mínimo local. E o f de C3 é o valor mínimo local. Bom, C4. Olha o C4 aqui, ó. O f de C4 está no topo, tá vendo? Da montanha. Né? O mínimo é como se fossem os vales, né? E os máximos como se fosse o topo, né? A crista da onda, que está lá em cima. Bom, o C4 aqui nesse caso é máximo local. Ponto de máximo local. Opa, peraí, eu escrevi C2 máximo global? Não, tá errado. Que local também, ó. Pensa numa coisa e escreve outra. C2 ponto de máximo local, tá? E f de C4
é o valor máximo local. Bom, vamos pegar o C5. Bom, C5 é esse cara aqui, ó. Olha onde está aqui o F, ó. Então o C5 é o que a gente chama de ponto de mínimo. É local e global, tá? Ele é os dois. Bom, e F de C4, tá? É o que chama de valor máximo. Bom, e o C6, que é esse cara aqui, aqui é um ponto de máximo local e máximo global. F de C6 é o maior valor que a função assume. Tá vendo? Então temos aqui um ponto de máximo global e local, né? Local e global. Tá? E F de C6 é o que chama de valor máximo. E por fim o C7, que é esse cara aqui, né? Aqui é um ponto de mínimo, tá vendo? Se você pegar um intervalo I em torno dele, vou pegar aqui. Quando você fizer a interseção desse intervalo com o domínio, o que vai dar, né? Vai dar isso aqui, ó. Pega o intervalo, né? Esse aqui é o intervalo chamado de J, porque a gente já chamou de I o outro, né? Então, quando fizer a interseção com o domínio, vai dar só essa parte de cá, ó. Agora, quando você pega essa parte verde, que é a interseção, você observa que o F de X, nesse ponto, sempre está maior que o F de C7, que está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, dentro aqui desse ponto, ó, se você restringe o gráfico só até essa parte aqui, ó, então o F de C7 é o menor valor, tá? É o que está mais embaixo. Então aqui também C7 é um ponto de mínimo local, tá? E F de C7 é só um instante, valor mínimo. Oi, diga. Ah, não, esse 5 aqui. Obrigado. Ah, aqui também tá. É mínimo. Obrigado. Valor mínimo. Ok, obrigado. Então temos isso aqui. Então, né, a gente pode dar vários exemplos. A gente pergunta: será que uma função pode ter mais de um ponto de máximo? Pode ter mais de um ponto de mínimo, e etc. Será que uma função sempre tem ponto de máximo ou sempre tem ponto de mínimo? Então essas questões que a gente pode fazer, né? Então há perguntas aqui, né?
uma função sempre possui máximo ou mínimo? Essa é uma pergunta, né? Outra, né? Os pontos de máximo. Né? O mínimo. Globais. São únicos? Você olha para um gráfico assim, você tende a achar que só pode ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo, né? Global, perdão, né? Só um ponto de máximo global, um ponto de mínimo global. Então, isso aqui olha para a gente olha para isso aqui e tende a acreditar nisso. Tá? Então, são perguntas interessantes, né? E a resposta aqui vem através de exemplos, tá? Então, um exemplo aqui você pega funções vamos pegar aqui, por exemplo, f de x igual a exponencial de x, g de x igual a x ao cubo e h de x igual a 2x mais 2. Por exemplo, são funções que não possuem nem máximo nem mínimo. Né? Não possuem. De máximo. Nem de mínimo. Tá? Como é que é o gráfico dessas funções? Certo? Ó. Desenho aqui o gráfico da primeira. Exponencial é um negócio assim, ó. Isso aqui é e elevado a x. Já x ao cubo, como é que é? Assim, ó. Que é x elevado ao cubo. E 2x mais 2 é mais fácil, né? Uma reta. Assim. Na verdade, era mais inclinadinho. Assim. Tá? Que é 2x mais 2. Então, vocês veem que nem sempre a função possui máximo ou mínimo. Essas funções aqui não possuem nada. Tá bom? Às vezes a função pode possuir só mínimo ou pode possuir só máximo também. Tá? Vamos pegar aqui a função. Tá? Essa função só possui mínimo. Mínimo, tá? Que é global, né? E como é que é? Essa parábola, ela é assim, né? O mínimo aqui é o ponto zero, tá? É o x igual a zero. Ok?
Então pode ser que possua só mínimo global, pode ser que possua só mínimo máximo global, pode ser que possua só mínimo local ou só máximo local, tá? E pode ser que não possui nada, como exemplos aqui, tá? Agora, caso possua máximo global, será que o máximo tem que ser sempre único? Ou o mínimo global tem que ser sempre único? Também não. Tá? Mais um exemplo aqui. Pega, por exemplo, eu vou dar dois exemplos. Uma é bem fácil, uma função constante. Tá? Então aqui, ó, olha o gráfico da função constante. Tá aqui, né? 2. Todos os pontos aqui são de máximo e de mínimo. Todos. Todos os pontos. São de máximo. Ou de mínimo. Ou não. E D. Global. Bom, isso aqui é fácil, né? Pega qualquer ponto. O f dele está aqui, ó. Tá? Então, se você pegar um outro ponto aqui, ó, como ele é sempre igual, então f de x é menor ou igual que f de y. Porque é igual, né? Se é igual, né? Então é menor ou igual para todo y. Então o f de x é um ponto de mínimo. E a mesma coisa vale para o f de y. Se você fixar o y e mudar o x, né? Vale a mesma coisa, tá? Então todos os pontos aqui são de máximo e de mínimo global. Tem um exemplo mais interessante que esse, que não é a função constante. Funções trigonométricas, por exemplo, seno. Mas também vale para cosseno. Aqui, ó. Seno de x. Outro caso. Ela não é constante, mas ela tem infinitos pontos de máximo e de mínimo globais. Como é que é o gráfico da função seno? Ela faz isso, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui melhor. Fazer bonitinho. Assim. Vou tentar fazer assim. Assim. Pronto, aqui já dá. Então faz assim, né? Ó. Tá? Então aqui é a função seno. Tá? Um gráfico bem pouquinho, mas é o que dá para fazer. Tá? Então olha só. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. E etc. Essa função é periódica. São exemplos de pontos de máximo global. Tá? Pontos
de máximo global. Bom, e são infinitos, né? Porque essa função é periódica, ela se repete. Ó. Então ela vai fazer isso. E vai fazer isso. Né? E vai fazer isso. Né? Então, se você expandir isso aqui, você vai ver que vai ter pontos aqui, e aqui, e aqui, e etc. São infinitos, né? Isso continua toda a vida. Tá bom? Mesma coisa para trás. Pro outro lado. Tá bom? E ao mesmo tempo que tem infinitos pontos de máximo global, tem infinitos pontos de mínimo global. Você pode pegar aqui, ó. Aqui. 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 Né? E etc, né? Aqui. Ó, isso aqui, ó. São pontos de máximo global. Máximo não. Mínimo. Tá? Então, seno tem infinitos pontos de máximo e mínimo global. Tá bom? Então, não é verdade que tem que ser, caso tenha pontos de máximo global, que esses pontos sejam únicos, né? Então, dá uma definição aqui que vai ser importante para a gente calcular algumas coisas, tá? Dizemos que uma função é crescente se x menor que y implicar que o f do x é menor que o f do y. Bom, dizemos que dizemos que f aqui f, né? Dizemos que uma função f é decrescente se x menor que y implicar que f de x é maior que f de y. Tá? Então, o que na prática é o exemplo de uma função crescente? Né? Uma função crescente é uma função que tem um gráfico assim. Ó. Pega um x e um y. Tá? E o x tem que ser menor que o y. Então, quando você calcular o f de x, que está aqui, ó, ele tem que ser menor do que o f do y, que está aqui. Isso para qualquer x e y que você pegue. Isso significa que a função cresce. Tá, ó. Aqui o f de x ele é menor que o f de y. Tá? Isso é a função crescente. Função crescente. Tá? E aqui também
E uma função decrescente, né? Poderia pensar numa coisa assim. Ó. Vamos pegar um x e um y. E o x menor do que o y. Então, olha só. O f do x, como ela decresceu, ó, o f do x tem que estar acima do f do y. Tá? Aqui. F do x. Bom, o f do x está acima do f de y. Então a função ela decresceu. Bom, então a moral da história, por que eu falei isso, né? Isso aqui é uma observação. É que essas funções aqui, que eu falei, mas aqui, ó, exponencial de x, x ao cubo e 2x mais 2, todas elas comungam de uma mesma propriedade, tá? Todas elas são crescentes e todas elas têm um domínio sendo os reais, tá? Então, a gente pode generalizar aquilo lá da seguinte forma. Se f é uma função com domínio real e ela for crescente, ou decrescente, então f não possui pontos de mínimo e de máximo. Ou, né? Nenhum nem outro. Bom, e a justificativa teria que ser mais ou menos a seguinte, né? É que se o ponto é de máximo, por exemplo, a justificativa é mais ou menos essa. O ponto para ser de máximo, né? Ele tem que fazer isso, ó, a função tem que crescer, 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 crescer. E no ponto que ele atinge o máximo, ela tem que passar a decrescer. Tá vendo? Então ela tem que ser crescente até aqui e daqui passar a ser decrescente. Entendeu? Só que a função que é só crescente, ela nunca para de crescer, ela sempre cresce. Então ela não tem espaço para dar um ponto de máximo. Porque para ter um ponto de máximo, ela teria que uma hora começar a decrescer. Se isso não acontece, tá? Ela não tem ponto de máximo. E ponto de mínimo é a mesma coisa. Para a função ter um ponto de mínimo, ó, ela tem que decrescer, decrescer, decrescer e depois começar a crescer. Tá? Então esse ponto de mínimo seria o ponto onde ela para de decrescer para começar a crescer. Agora, se a função ela é só decrescente, ela só decresce. Ó. Ela não dá espaço para o ponto de mínimo. Tá? Bom. Mas a observação disso aqui é por isso que eu estou pedindo que... Eu estou pedindo aqui que o domínio seja os reais, né? Porque se você tira o domínio como sendo os reais, aí ela pode ser crescente ou decrescente e ter ponto de mínimo, tá? Por exemplo, ó, pega a função f de x igual a raiz de x, tá? Essa função ela é crescente, tá? E ela possui um ponto de mínimo. Aqui, ó. Ela é crescente, possui um ponto de mínimo, tá? Aqui está o ponto de mínimo. É o zero. Ah, mas Diego, você não falou que a função crescente ela não possui ponto de mínimo, nem ponto de máximo?
Tá, mas o domínio tem que ser os reais. É que o domínio não são os reais, o domínio são só os positivos, mais o zero. Tá? Aí sim. Aí você está pegando o extremo, tá? Onde o domínio está definido. Esse extremo aí é sempre um ponto de máximo ou de mínimo. Tá bom? É o que acontece aqui, ó, no nosso primeiro exemplo. Esses extremos aqui, ó, são sempre pontos de máximo ou de mínimo. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, deixa eu ver. Então tem um teorema importante que garante pra gente quando uma função tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo. A gente pode se perguntar, pô, mas não tem um critério abstrato, né, que nos diga se a função tem ponto de máximo ou de mínimo? Porque às vezes você tenta procurar, né, é como procurar uma agulha no palheiro, né? Você procurar por uma resposta, sendo que ela não existe, isso é complicado, né? Agora, se a gente já sabe se uma função tem ou não um ponto de máximo ou de mínimo, né, fica mais interessante então para procurar esse ponto de máximo e esse ponto de mínimo, tá? Então, o teorema que vai nos dizer se uma função tem ou não um ponto de máximo e de mínimo é esse aqui, ó. Se f de ATB em R for contínua, tá? No intervalo fechado AB, então f possui pontos de máximo e de mínimo. Globais. Ok? Então, bem, se você tiver com uma função contínua definida nesse intervalo AB, nesse intervalo fechado, então você sabe que a função tem máximo e mínimo global. Então você pode começar a procurar. O problema é você não saber se uma função tem ou não máximo e mínimo e ficar procurando, né? Você não vai achar nunca, certo? Então, bom, então, só uma observação. Eu já fiz essa observação, mas eu vou repetir, tá? Então, se... Eu vou fazer a observação de vermelho. Se você pega uma função f, essa mesma função aqui do teorema anterior, ela está definida no intervalo fechado, bom? E é contínua. Então, os pontos A e B, tá bom? São de máximo ou de mínimo. Locais. Bom, então isso é importante.
Deixa eu ver aqui. Um outro resultado importante também, esse aqui é bem importante. Esse teorema. Esse teorema aqui que eu vou escrever, ele dá uma condição para que um ponto que seja de mínimo ou de máximo precisa satisfazer, tá? Então, se você estiver procurando por pontos de máximo ou de mínimo, é sempre bom ter critérios que nos digam, né, se esse cara pode ou não ser um ponto de mínimo. E o teorema que eu vou passar agora é um teorema que dá um critério, tá? Se um ponto for de máximo ou de mínimo, então uma propriedade que esse ponto precisa verificar, né, é uma propriedade que eu vou passar agora, tá? Que é a derivada desse ponto ser zero, tá bom? Então o teorema diz o seguinte: suponha né, você pega uma função f de A até B em R. Essa função ela é derivável, ok? E suponha que f possua algum ponto de máximo ou de mínimo. Tá? No interior do intervalo. Então isso é importante. Então tem que estar dentro do interior desse intervalo aqui, tá bom? O que significa dizer? Mesma coisa que dizer que C está aqui no intervalo aberto. Isso significa dizer que está no interior. Ponto de máximo, de mínimo. Vou chamar de C, tá? O ponto. Então, se isso tudo acontece, então a derivada desse ponto de máximo ou de mínimo tem que ser zero. Tá? Então isso aqui é muito interessante. Se você suspeita que um certo ponto ele é de máximo ou de mínimo, tá? Você deriva esse ponto. Então esse ponto tem que dar zero. Se esse ponto que você está derivando não der zero, não tem a menor chance dele ser um ponto de máximo ou de mínimo. Tá? Então uma condição que você precisa verificar para que um ponto seja de máximo ou de mínimo é se ele tem derivada nula. Bom, o fato de ter a derivada nula não garante necessariamente que o ponto é de máximo ou de mínimo. Tá? Tem funções que têm ponto de máximo ou de mínimo. Quer dizer, tem funções que a derivada é nula e que não são de máximo nem de mínimo, tá bom? Mas se ele for de máximo ou de mínimo, então a derivada tem que ser zero, tá bom? Isso tem uma justificativa geométrica para isso, né? Geometricamente você pode pensar assim, ó. Então, geometricamente, o que acontece é o seguinte: se o ponto for de máximo, por exemplo, o que acontece com a função? Ó, a função vai crescendo, 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 chega no ponto e ela diminui. Ó. Tá vendo? Então o que acontece com esse ponto aqui? Ó? Como é que está a reta tangente dele? A reta tangente está assim. Ó. Agora essa reta tangente é horizontal. Né?
Se ela é horizontal, o coeficiente angular dessa reta é zero. Mas o coeficiente angular dessa reta é a derivada da função no ponto C, ou seja, a derivada é nula. Tá bom? O mesmo ocorre se for ponto de mínimo, tá? Geometricamente, então, é isso que está acontecendo. Ó, aqui. Então, se o ponto for de mínimo, a função decresce, 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 e depois passa a crescer. Então, nesse ponto aqui onde ela é de mínimo, vamos pegar a reta tangente, ó. Ela está aqui, ó. Tá vendo? Ela é horizontal. Se ela é horizontal, a derivada é zero. Tá bom? Então, essa é a justificativa. Então, se o ponto é de máximo ou de mínimo, essas condições têm que valer, ó. Tá bom? Então, só uns exemplos aqui. É que tem funções que tem máximo ou mínimo, tá? E que não tem derivada no ponto. Então, exemplo. Que algumas funções possuem pontos de mínimo ou máximo para o qual a derivada não está definida. Ok? Exemplo. A função módulo. Tá? Então, a função módulo ela é assim. Bom, então aqui é o ponto de mínimo, o zero, ok? Mas você não pode usar esse critério, bom, para saber, né, para tentar identificar. Por quê? Porque não tem derivada no ponto zero, ok? Então, é zero. É ponto de mínimo. Mas f' de zero não existe. Nós já fizemos essa conta. Ok? Então isso é importante. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Outro exemplo aqui, também interessante, tá? Eu estava comentando acima, né? É que, né, a derivada do ponto C0 é um passo inicial para você tentar identificar se o ponto é de máximo ou de mínimo, tá bom? Mas ter derivada zero não garante, tá, que o ponto seja de máximo ou de mínimo. Tá bom? Então o que eu botei aqui, ó, se o ponto for de máximo ou de mínimo, a derivada tem que ser zero. Tá? Mas o oposto, o contrário, a recíproca disso não é verdade. Tá? Só o fato da derivada ser zero não vai garantir que o ponto seja de máximo ou de mínimo. O exemplo é esse aqui, ó. X ao cubo. Tá? Olha aqui, vamos pegar o gráfico da função. X ao cubo. Ela faz isso aqui, ó. Tá? Se você fizer a derivada no ponto zero,
dá zero. Bom, a derivada é zero, mais zero não é um ponto de máximo nem de mínimo. Ok? Então, só o fato da derivada ser zero não garante, tá bom? Que ele é de máximo nem de mínimo. Ok? Mas se é de máximo ou de mínimo, então a derivada tem que dar zero. Bom?